Rodaduse. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Gabi e esse é o SB K-Pop Plus. E hoje, de novo, com a Aniele Cardoso. Se apresente, por favor. Olá pessoal, eu sou a Aniele, do canal Aniele Cardoso. É isso. E de novo aqui no canal, que vocês com certeza já conhecem ela, mas agora é diferente porque estamos juntas gravando esse vídeo. E o cenário diferente porque eu estou na casa da Anne. Deixa claro aqui que a gente não mora na mesma cidade, tá? Por isso que a gente não grava vídeo junto. Então, foi um acontecimento. Final de semana ela veio aqui pra casa pra poder gravar. Isso mesmo. Vocês já sabem que ela já foi pra Coreia. E o foco desse vídeo vai ser sobre a viagem dela na Coreia. Os lugares que ela passou, que ela achou bonito. Se ela teve algum choque cultural, se ela teve alguma situação meia duvidosa ou desastrosa. Mas antes da gente realmente começar esse vídeo, se você é novo por aqui, eu vou pedindo pra você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações pra não perder nenhum conteúdo e clicar em gostei, que é muito importante, e assim a gente pode continuar trazendo mais esse tipo de conteúdo pra vocês. O canal agora está com as opções de hypar os vídeos e de valeu demais se você puder contribuir. Nós agradeceríamos muito. Também Sim. nos siga nas nossas redes sociais. O Instagram é SBK-Pop Place e o TikTok é SBK-Pop Place. Aproveita e segue ela também nas redes sociais dela. Anie Cardoso vai estar aí na descrição, tá? Pra vocês, tanto no Instagram quanto no TikTok. Então, sim, agora vamos lá realmente começar esse vídeo. Então, nos conte um pouco mais exatamente sobre a sua viagem para a Coreia. Ok, em 2020, em janeiro de 2020, eu fui pra Coreia pra tanto estudar, né? Fiz 2 semanas de estudo intensivo e também pra passear, né? Porque afinal de contas eram 10 anos querendo ir pra Coreia. Eu finalmente consegui realizar meu sonho, que foi na minha formatura da universidade, né? Eu não tive a formatura, eu fui pra Coreia. Dica, tá? Pra você. Às vezes você não quer fazer a festa de formatura, você gasta o mesmo dinheiro indo pra Coreia do Sul. Olha só que legal. Vale a pena. Bem mais divertido. Foi isso que eu fui fazer. Agora, a gente sabe que você passou um longo período, certo? Lá na Coreia. Não tão longo quanto eu gostaria. E quais foram os locais lá que você passou lá na Coreia? As cidades? Assim, eu não tive muito tempo de andar por muitos lugares. Okay? Então eu morava em Gangnam, que é o distrito de Seul, ok? Fica abaixo ali do Rio Han. A gente tem que Seul em cima, o Rio Han e Gangnam embaixo. Aí eu morava em Yoksan, que é um bairro de Gangnam, que fica ali perto da rua principal de Gangnam, que tem vários comércios e tal. E eu fui pra só outra cidade que eu não lembro o nome dela, porque é a cidade que minha amiga mora. Então eu fui lá um dia, que a gente foi pro shopping lá. E depois ela foi pra Seul comigo, pra gente ir em Myeongdong e Hongdae. Eu contei isso no vídeo, né? Que ela não conhecia ainda. Foi isso. Eu não tive tempo na verdade, não é que eu não tive tempo. Eu não tive coragem. A pessoa vai pra Coreia do Sul e não tem coragem de ir ali em Busan e Jeju sozinha. É isso que eu ia perguntar, se você tinha ido pra Busan ou alguma coisa. Não fui, infelizmente eu não fui. Me arrependo de não ter ido. Mas tem um porém. Foi quando foi anunciado a Covid. Então a gente não tava saindo muito assim pra outros lugares. Não era indicado, pelo menos, né? Lá na Coreia já foi o primeiro país, né, a ser contaminado depois da China. E a gente tinha essas questões aí. Então eu preferi não ir, porque eu também não queria ir só. Eu queria ir com alguém. Minhas amigas já tinham voltado pra Indonésia, que elas eram da Indonésia e do Japão. E aí eu tava sozinha. Aí eu não fui. Na verdade eu fui pra outra cidade, assim, que eu também não sei o nome, que é onde fica né, não é o Olympic Park. É outro. Qual é o Olympic Park? É um grande estádio, onde tem shows, que foi pro Seoul Music Awards. Que não era em Seul, que era bem longe. Não tinha como ser em Seul.
Foi quase 2 horas de viagem. Então, não era em Seul não, porque Seul não dá 2 horas de jeito nenhum. Então eu fiquei por ali. Gangnam, Seul, Myeongdong, aí fui um pouquinho mais longe assim, mas não saí da cidade não. E eu queria saber se você teve algum choque cultural. Alguma coisa que te pegou bastante. Como uma pessoa que já estudava sobre a Coreia do Sul há 10 anos, então eu me preocupei muito em estudar sobre os costumes, sobre as coisas que eles faziam, coisas que não podiam fazer, que era falta de educação, isso e aquilo outro. Então assim, eu realmente não tive nenhum choque cultural, eu só presenciei a realidade do que eu já sabia. Que, por exemplo, os velhinhos, os mais velhos, falando super alto no telefone, onde quer que eles estejam, tipo no metrô, e só passando, e você que saia do meio, ou ele te atropela. Nossa! Basicamente isso, porque lá são os velhinhos aí que tem a prioridade, literalmente, de tudo. Inclusive, porque, tipo, você não pode falar alto. Mas eles só podem. os velhinhos podem eles falar tudo. Alto. Ok? Os jovens não podem falar alto nos lugares, tipo metrô, ônibus e tal. Mas os velhinhos podem. E eles falam, viu? Eles aproveitam que eles são idosos, né? E fazem o que querem. E só sai passando. Ah, outra realidade que eu via muito em dorama é o pessoal saindo assim, trêbado. Que sai do trabalho, aí vai pra aquelas. Vai pro bar, né? Com o chefe, com sei lá quem é a galera do trabalho. E literalmente o povo carregando assim. Meu Deus, e os pezinhos assim arrastando da pessoa. Literalmente, porque tipo, onde eu morava era o bairro empresarial. Então, tipo, tinha as empresas, mas tinha os bares lá no fundo, né? Justamente pro pessoal daquela empresa ir lá depois do trabalho. E, nossa, eu via muita gente sendo carregada. Meu Deus do céu. Muito bêbada. E gente assim também, tipo, de terno, gravata, maleta, sentada assim na calçada, encostada no poste. Meu Deus Muito do bêbado, céu. muito bêbado. E os bêbados andando. Bêbado, ao contrário do Brasil, não mexe com você. Ele só quer arrumar o rumo de casa. Então ele sai assim, ó. Meu Deus do céu. Mas ele tá mirando o metrô, ele tá mirando a estação. Você passa por ele, ele não tá nem te vendo. Só quer a estação, só quer pegar o ônibus e ir pra casa. Nossa, eu amei saber dessa experiência. Foi muito engraçado. Quando eu vi. E outro foi dois caras carregando uma amiga dele, Meu Deus. que era a menina, subindo as escadas do metrô. Ela literalmente se pendurada, porque ela era menor que eles. O pé dela nem encostava no chão. E os dois carregando ela porque ela tava muito bêbada. Então foi uma bem cena de dorama também, né? Igualzinho. Outra coisa que eu achei incrível é porque de noite a galera acaba espalhando muito panfleto, assim, do bar, de sei lá o que, né, do norebang e tal. E assim, quando você vai sair na rua umas 10 horas da noite, até que eu já voltei pra casa 1 hora da manhã, né, que eu tava em Hongdae passeando e voltei pra casa 1 hora da manhã. A rua, assim, repleta de panfleto, de papel, tananana. Aí no outro dia tinha escola, e 8 horas da manhã eu tava na rua, limpíssimo. Nossa. Sem Mágica. um papel. Eu fico, quando? Que horas foi que passaram pra limpar isso aqui? E lá na Coreia não tem lixeiro, tá? É muito difícil encontrar lixeiro na rua. Você vai encontrar na estação de metrô. Então todo mundo guarda o lixinho na mochila e quando chega em casa vai separar o lixo, né? Porque você tem que separar papel, plástico, tudo bonitinho nas suas sacolas respectivas que você tem que comprar no mercado, né? Não é qualquer coisa assim, não. E aí o pessoal faz isso, deixa na mochila e falou, mas as ruas, quando tá sujo assim de noite, né, os panfletinhos, de dia tudo limpo. Eu fiquei tipo, quando? Aí eu vi também, eu fui, né, olhar seu Instagram e eu vi que você tem foto de Hanbok. Aí você foi lá, visitou o palácio, como foi? Então, eu e as minhas amigas cometemos um pequeno ato falho. Porque tem o dia e tem o horário que você consegue entrar no palácio de fato, ok? Mas a gente foi pra lá, que é o palácio principal, que fica na frente da praça, onde tem a estátua do rei Sejong, sentado no trono, que ele foi quem criou o Hangul, que é a língua coreana.
É bem bonita essa praça. No dia tava até tendo uma... Não era manifestação. Era o dia do centenário, alguma coisa assim, do... amizade entre Coreia do Sul e Estados Unidos. Que foi quem ajudou a Coreia do Sul aí na guerra contra a Coreia do Norte, né? E libertou eles. A gente foi lá, vestiu o hanbok. Só que quando a gente foi olhar a hora, tinha passado, era até 1h30 que entrava no palácio, de fato. Eu tenho umas fotos ali, é o pátio. O pátiozinho. E quem tá de hanbok não paga entrada pra entrar no palácio. Só que a gente tinha passado a hora, tipo assim, meia hora da hora. Nossa. Tinha passado meia horinha da hora de entrada e a gente ficou só lá no pátio. E depois foi passear porque lá perto tem os hanoks. Hanok são as casas coreanas, tradicionais coreanas. Aí eu tenho até umas fotos na frente aí dos hanoks. Então a gente foi passear, a gente encontrou um estúdio de fotografia e aí até tirou essa foto aqui. Eu achei essa foto muito bonita. Que a gente foi nesse estúdio e tiramos essa foto, eu e minhas amigas da Indonésia e do Japão. Estou, acho que 15 mil won, são 15 dólares. Porque era 10 mil won o hanbok. E o cabelo foi mais 5 mil, que eu fiz a trança e botei uns negocinhos nele. E a bolsinha também. Aí, uma dúvida que eu tenho, essa roupa ela é desconfortável? Eu tô achando ela muito quente. Mesmo no inverno, ela foi tranquila? Não. Eu tava com a segunda pele embaixo, que você tira o casaco, tira as coisas, né? Ela tava com uma segunda pele embaixo e nesse dia tava muito frio. Então, assim, se eu não tivesse com essa segunda pele, eu ia passar muito frio. Mas tem as versões de inverno, porque a gente não tá com a versão de inverno aí, que ele é mais... que tem pelinho, né? Que tem um pelinho e tal, até tem a versão de inverno. E essa era a versão normal, porque eu achei muito linda essa roupa, então eu escolhi ela. E não passei frio não, tava de boa, nem calor, tava tranquilo. Por minha curiosidade era essa, eu queria saber se essas roupas eram assim, muito confortáveis ou super desconfortáveis. São várias camadas, as saias são 2 saias e tipo, não é nem saia, tá? São 2 camadas, vem até aqui e tem a alcinha. Aí a mulher amarra aqui e tem essa de cima, que ela vai amarrar aqui, que fica até aqui, mais ou menos, né? E não é desconfortável, é super confortável a roupa, tranquilo. Eu acho assim que no verão não é bom. Eu acho que vai ficar calor no verão, porque a saia tem 2 camadas, 3 camadas, então vai ficar calorzinho no verão. No inverno é de boa. E eu acho que minha última pergunta pra encerrar esse vídeo é sobre o passeio. Tu foi pra Namsan Tower? Sim. E aí nos conte um pouquinho sobre esse passeio. Quero saber se é muito bonitinho, fofinho, e se tinha muitos casais colocando coraçõezinhos lá no cadeado. Eu fui pra Namsan Tower com a minha amiga. Eu tenho até vídeo no meu canal, se vocês quiserem ir lá na playlist Coreia do Sul. Tem lá o vídeo do dia que eu fui pra Namsan Tower. Só que foi um péssimo dia pra mim. Porque tava muito frio, tinha chovido um dia anterior, então tava com neblina. Aí o que aconteceu? Aí a gente ainda foi assim, tem o ônibus, tem um... como é que chama? Aquele negocinho que bondinho? Sobe. Tipo um bondinho também, que sobe até a torre. Só que eu e a minha amiga, o marido dela, tava de ônibus, a gente desceu lá embaixo e foi subir todinha a rua. É longuinho? É longe, um pouquinho. Mas dá pra subir, a paisagem é bonita, você vai olhando e tal. Tem uns postos, assim, de descanso e tal. Então, de boas, subir ali andando. Isso é mais barato também, né? Andar. Porque você vai pagar 10 mil won pra entrar lá na Namsan Tower. E aí a gente subiu. É legal, o elevador é bem da hora. Assim, tem a entrada do túnel. Você vai ver lá no vídeo, vou deixar aí no link na descrição. Eu falando que vou deixar no link na descrição, mas o canal é dela. Deixar. Tem o túnel que ele faz a imagem, assim, no dia que eu fui tava uma baleia e tal. Olha, é bem legal. interessante. Aí você passa por várias salas. Bem interessante, tipo, tudo com... Tipo projetor, que projeta a sala. Tem uma lá que você entra, tem uma que é cheia de pontinho, é toda escura, aí tem vários pontinhos azuis, assim. E aí você, tipo, não consegue ver a pessoa, só se ela se mexer, porque aí o pontinho mexe também. Aí só assim você consegue ver ela. É bem legal. E tem a de projeção, que é a cidade
E aí ela fica se movendo e tal. Se você tem um pouco de vertigem, não vai ser tão bom, ok? Aí você entra no elevador, aí o teto tem um telão, que ele, como se você estivesse indo pro espaço, tá ligado? Olha. Aí o elevador vai subindo e você fica olhando. Nossa, que legal. É bem da hora, tem no vídeo também, eu gravei essa parte. E aí você chega lá, eles perguntam se você quer tirar uma foto lá no painel. Não tire, porque você vai ter que pagar ela. Ok? Dica. Aí tem bombonier, lá tem as lojinhas de souvenir, várias coisas. E tem... Ele é 360, né? Sim. E aí tem os lugares. Tipo, nesse lugar aqui tem Rio, São Paulo e Brasília, se eu não tô enganado. Aí, tipo, da distância de lá até, tipo, da Torre de Nansã até o Rio de Janeiro, quanto é a distância. Nossa, que legal. E em vários lugares de Seul, você encontra postezinhos indicando a direção para que é tal lugar. Tem sempre São Paulo. Sim. Nas placas. Então, direção tal fica São Paulo, Brasil, e quantos quilômetros são. Eu acho bem legal. E tipo assim, tava nublado, não deu pra ver nada. Meu Deus. Bem assim, nada. Cidade não existia, tá? É tipo assim, acabou ali a coisa e não tinha mais cidade, porque tava tudo nublado. Mas foi bem legal. Interessante, né? Eu acho um passeio bem divertido. Próxima vez que eu for, eu quero ir no dia que, né? Tiver bem limpo. Que nem quando eu fui no Rio Han também. Também não. Inclusive começou a chover. Nossa. Eu tava sozinha. Eu falei assim, parece um filme de terror. Parecia um filme de terror, porque tava chovendo, tava tudo nebuloso. Eu falei, já um assassino pula de uma moita e me finaliza aqui. Meu Deus. Aí a gente foi. Aí tem um lugar lá que é bem legal, que tem uma árvore que é só de cadeado. Eles fizeram uma árvore, tipo, porque tem que ficar tirando dos lugares ali em cima, e eles colocam em outros lugares. Sim. Aí tem uma pontezinha que é só de capinha de celular. Meu Deus. O pessoal pega a capinha de celular e prende lá no coisa. Escreve as coisas na capinha de celular. Sim. Então é um grande livro, né? Capinha de celular. E aí você compra na lojinha o cadeadinho ou um negocinho assim que você escreve e tal. E aí eu fui lá em cima, né? Onde tem o banquinho, né? Só que eu não sentei no banco porque tinha gente lá. E escrevi a coisa, deixei meu cadeado lá também. Tem cabine de foto lá pra você quiser tirar foto também lá dentro. Mas assim, é um lugar bem... Você que adora dorama, sabe? Vai amar, né? Que adora a Coreia e já viu isso milhares de vezes. Você fica, cara, eu tô aqui. É bem inacreditável, né? É surreal. Você finalmente vê meu sonho. Um dia com certeza estarei lá também. É tipo quando eu fui pra Hongdae também, que é um lugar que eu sempre ouvia falar de Hongdae. E eu fui pra Hongdae, passou a ser meu lugar favorito. Lá na Coreia. Eu ia todo dia. Todo dia eu pegava meu metrozinho, 15 minutos de metrô, lá de Gangnam pra Hongdae. E passava o dia lá até 10 horas da noite, que o metrô fecha 11h30, né? Pra eu pegar o metrô e voltar pra Gangnam. Mas todo dia eu tava lá porque tem muita loja, tem muita comida de rua, tem muita coisa pra ver e fazer. Sim. Então assim, pode quantas vezes você vá, vai ter muita coisa pra fazer. Então é um lugar ótimo. Um lugar ótimo pra comprar roupa e comprar bolsa, passear, comprar maquiagem, fazer tudo. É um lugar ótimo. Eu amo. Ia me perder lá comprando maquiagem. Eu amo comprar maquiagem. Eu comprei várias. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de saber dessa experiência da Anne lá da Coreia. E se você quer que ela volte aqui no canal pra contar mais experiências, é só comentar aqui bastante, que ela com certeza ela vai voltar aqui. E muito obrigada. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, ative as notificações, comente bastante, compartilhe esse vídeo para seu amigo, para sua amiga que ama dorama e que ama saber sobre essas experiências das pessoas brasileiras lá na Coreia. Tem muita coisa pra contar, inclusive se você gosta de K-pop, eu fui em quase todas as empresas de K-pop que tem, eu fui em basicamente todas. Se você quiser saber sobre isso também, então deixa aí nos comentários. Queremos saber com certeza sobre esse rolezinho aí. E sobre o show, né? Você foi pra show também. Fui pra show, fui pra premiação. Olha só.
E ela vai nos contar essas experiências também. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Beijos e até o próximo. Bye bye. 안녕. Tchau. 안녕.